Jornal da Cidade Online entrevista hoje o deputado federal eleito pelo Rio Grande do Norte, General Girão. Muito obrigada pela presença, deputado. Bom, a gente já começa falando sobre os últimos acontecimentos na política. O general Braga Neto, ele foi convocado para depor na Câmara, isso por uma suposta ameaça que ele teria feito às eleições. É uma narrativa que, inclusive, já foi desmentida por ele e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Pois é, a oposição não se cansa de querer desestabilizar o governo, desestabilizar as instituições. O que nós estamos vivenciando, infelizmente, é uma campanha que lamentamos muito, uma campanha contra a vontade popular, porque instituições como o Tribunal Superior Eleitoral, como o próprio Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, eles não poderiam nunca ficar argumentando de que o voto impresso que nós queremos para depois ser contabilizado manualmente, ele é contra a democracia brasileira. Pelo contrário, ele é um aperfeiçoamento do sistema. Então, o que nós queremos é isso daí. E o que o general Braga Neto com certeza falou, o que o presidente Bolsonaro falou, o que nós, deputados e alguns senadores estamos falando, é o que nós queremos é maior transparência nas eleições. A população foi às ruas, nesse último dia 1º de agosto, gritar que queremos sim o voto impresso para depois ser contabilizado, até auditado se for necessário, mas contabilizado com a contagem manual dos votos. É isso que o Brasil quer. Quem está contra isso daí, para mim, está contra a democracia. E eu lamento muito. Quem está contra a democracia, por favor, vá para Cuba, para Venezuela, vá para onde quiser, mas aqui no Brasil não tem lugar para quem quer ficar contra a democracia. Deputado, inclusive, o presidente Bolsonaro também deve responder aí a um inquérito administrativo que foi aberto por parte do TSE, que seria aí, no caso, as acusações de abuso de poder, é uma lista enorme, vou ler aqui, abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social, corrupção, fraude e propaganda eleitoral antecipada. Desde quando aí juízes ou até mesmo o ministro do Supremo pode abrir um inquérito criminal? Qual que é o objetivo? Seria, então, tornar Bolsonaro, de repente, inelegível? É isso que eles querem, é o ativismo político sendo praticado pelo judiciário brasileiro. Lamentamos muito. Se está havendo abuso de autoridade, esse abuso de autoridade vem de alguns ministros do Supremo. Se está havendo extrapolando os limites constitucionais das suas competências, também está acontecendo isso daí por meio do judiciário. Lamentamos muito, inclusive, que estejam interferindo nas ações do Poder Legislativo, porque a quem cabe definir se vai ter voto impresso ou não? É o Poder Legislativo, não é o Judiciário. O Judiciário, ele é empregado do Legislativo. O Judiciário tem que cumprir o que o Legislativo determinar. Então, se nós aqui votarmos e aprovarmos o voto impresso, é isso que vai ter que ser feito. Então, o TSE vai ter que cumprir a missão. Se o ministro, o presidente do TSE, achar que não tem condições de cumprir essa missão, por favor, pede para sair e pronto. Entra outro para cumprir a missão. A missão é essa. Eu espero que seja essa, apesar deles terem feito reuniões obscuras, né, porque reuniões feitas informalmente entre ministros do Supremo e presidentes de partidos políticos, tentando demover alguns deputados. Lembra vocês, nós somos empregados de vocês, eleitores. Vocês foi que nos colocaram aqui. Então, cobre do seu deputado o posicionamento correto dele a favor da democracia, a favor do voto impresso para depois ser contabilizado. Pois é, democracia só se for, então, com um socialista no comando, né? Se for um presidente cristão, conservador, não serve. A gente sabe aí que, será que existem mesmo? Comentam-se que existem por trás aí de facções criminosas e também uma certa elite que quer o Lula de volta. Pois é, aí para isso a gente só diz o seguinte, nós temos instituições que são instituições permanentes, muito bem estabilizadas e que sempre atenderam plenamente à vontade da população, à necessidade do país. É o poder moderador que está focado e baseado nas nossas Forças Armadas. Então, quem quiser ousar, que ousem, mas não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos sim num país que é soberano e que tem sim um poder constituído pela vontade popular. E essa vontade popular tem que ser obedecida. Lamento muito quem está contra. Os militares da reserva, eles divulgaram uma nota em apoio ao voto impresso auditável. São as Forças Armadas aí sempre querendo o bem do povo, na sua opinião? Os clubes militares, de uma maneira geral, sempre intervieram, desde o Brasil República, que eles sempre intervieram a favor da democracia brasileira, a favor da manutenção da paz e do progresso, né, da ordem do progresso aqui no país. Então, não causou estranheza que eles viessem também a correr a essa demanda em relação ao voto democrático, ao voto que possa, sim, ser contabilizado. Não só os clubes militares, mas também a maçonaria também já se manifestou e outras instituições, como a Ordem dos Advogados Conservadores também já está se manifestando. E eu espero que outros segmentos organizados da nossa sociedade possam se manifestar sim, porque isso é a vontade popular. E eu acredito que soberano é o povo e é isso daí que a gente tem que fazer com que o Brasil cumpra essa previsão.
Mudando de assunto agora, o senhor postou nas suas redes sociais comentando a respeito do ensino no Rio Grande do Norte, né, que é governado inclusive por uma governadora que é professora, a Fátima Bezerra. Qual que é o prejuízo que a gente vai ter no futuro aí com essas crianças sem estudar durante todo esse tempo? Na verdade, a pedagoga que se intitula professora, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que nunca deu aula, sempre é pedagoga, nunca deu aula, sempre foi sindicalista. Nós estamos chegando agora no momento onde a Justiça determinou o retorno às aulas e, infelizmente, menos de 20% das escolas do Estado, depois de 1 ano e meio de pandemia, menos de 20% das escolas estaduais do Estado estão em condições de que haja o retorno às aulas. Falta a fiscalização dos bombeiros e olha que os bombeiros estão sob o comando da governadora. Então, é lamentável que esse prejuízo ao estudo dos nossos jovens e dos adolescentes no estado do Rio Grande do Norte esteja acontecendo por uma incompetência do governo do estado do Rio Grande do Norte. É mais uma incompetência que a gente lamenta que esteja acontecendo, principalmente agora com o futuro do nosso estado, que são os estudantes. Lamentamos bastante e esperamos que, claro, esperamos que os jovens entendam isso daí e possam recuperar isso individualmente, com esforço coletivo, difícil porque o governo do estado não cumpriu a sua parte. Reformas administrativa, política, tributária, qual que é a importância dessas pautas serem aprovadas o quanto antes? Nós temos falado isso desde 2019 e o presidente da casa à época, o deputado Rodrigo Maia, infelizmente, só disse inicialmente que só podia receber uma reforma de cada vez. Lamentável isso daí. Os deputados foram eleitos para trabalhar o tempo que for necessário, não é só de segunda ou de terça a quinta, não, era de segunda a sexta e se for necessário também sábado e domingo. A gente foi eleito para isso, mas não, só podia chegar uma reforma de cada vez. Quando foi agora, no final já do mandato dele, ele disse que o governo atrasou o envio das reformas porque deveria ter mandado mais de uma reforma ao mesmo tempo. Mentira. Infelizmente é isso que a gente está vivenciando. E o governo agora então mandou todas as reformas juntas, inclusive o governo está acatando também a reforma tributária, mandou uma reforma tributária nova. Nós temos uma mini reforma política de iniciativa aqui da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, nosso presidente, e esperamos que essas reformas sejam votadas paralelamente a tudo isso que está acontecendo agora, porque inicialmente nós não queríamos a CPI no Senado. Na verdade, queríamos uma CPI mista, mas aí houve uma ameaça de paralisação das votações aqui na Câmara e no Senado e fomos a favor, então, de que, pelo menos, que aconteça a CPI lá no Senado. Mas não essa CPI que está acontecendo agora lá. Uma CPI do circo, que já está com o relatório pronto e que querem somente incriminar o nosso presidente da República por nenhum ato criminoso que ele venha a ter cometido. Por quê? Porque, na verdade, onde é que aconteceram desvios? Quem desviou foi quem recebeu o dinheiro. Então, é aquela frase. Tem que investigar e prender quem desvia e não quem envia. O governo federal enviou recursos para os governos estaduais e municipais. Quem desviou foi, na verdade, a gente já sabe, o consórcio do Nordeste, esses 9 governadores do Nordeste, capitaneados por esse consórcio do Nordeste, que a gente espera, sim, que seja chamado à responsabilidade. Ou aqui na CPI, ou então, na pior das hipóteses, na Polícia Federal, porque roubaram, e quem roubou tem que ser preso, não tem que refrescar quem roubou, não. Não só o consórcio Nordeste, como também a Polícia Federal realizou operações em diversos estados, praticamente todos os estados do país. Bom, deputado, agora com relação à privatização dos Correios, o senhor acredita que se isso realmente acontecer, esse serviço pode melhorar? Olha, a presença do Estado brasileiro nesses órgãos aí, cada vez mais ela tem que ser reduzida. Nós não somos um governo socialista, nós somos um governo democrático, republicano. A liberdade de mercado, o livre mercado é que deve funcionar. O Estado deve ser, quando muito, regulador ou coordenador, e não executante. É isso que tem que ficar muito claro. As pessoas que estão me ouvindo vão entender isso aí. O Estado não pode ser o executante, tem que ser o regulador. Nós melhoramos as telecomunicações quando privatizamos as telecomunicações. E agora a gente tem que fazer com que as agências reguladoras, que elas possam sim cobrar das empresas que ganharam a concorrência, cobrar a melhor execução do serviço. No caso dos Correios, a gente sabe muito bem, o serviço de encomendas, de transporte de encomendas, quer sejam cartas ou pacotes ou cargas maiores, isso daí já deve ser entregue à iniciativa privada já há muito tempo. Isso daí é assim nos outros países do mundo. Por que não seria assim no Brasil? Porque tem uma quantidade de servidores públicos que estão debaixo da asa dos Correios, mas assim foi também com outras empresas como a Infraero e tudo mais. Então precisamos sim privatizar, precisamos sim desestatizar os Correios e com isso termos uma melhor prestação de serviço para todos nós. O presidente Bolsonaro, ele lançou um programa que vai levar água potável para as crianças, né, para as escolas do Nordeste. Engraçado que o Lula, que era dito aí o presidente pai dos pobres, ele nunca fez isso. Nós temos falado que a segurança hídrica talvez seja a maior riqueza que a gente tem que conquistar no nosso Nordeste brasileiro.
com certeza absoluta, o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro Rogério Marinho, estão fazendo um projeto para que haja uma interligação das bacias hídricas do nosso país. Nós estamos vivendo um ano atípico nesse ano de 2021. Estamos tendo excesso de chuvas no hemisfério norte, na região da bacia amazônica. Estamos tendo uma seca histórica também quase nessa região sul-sudeste aqui e centro-oeste do Brasil. Então, nós precisamos equilibrar esses nossos recursos hídricos, essa riqueza que o ser humano precisa para sobreviver, e com isso a gente vai fazer com que isso daí chegue a todos os rincões. As salas de aula, com certeza absoluta, água potável, água de qualidade, e também para aqueles que querem produzir. A gente precisa, sim, ter maior capacidade de produtividade. O Brasil é um país com vocação agrícola fortíssima e precisamos que essa vocação agrícola seja cada vez mais favorecida. A chegada de água para esses rincões aí do nosso Nordeste, do nosso semiárido brasileiro, com certeza vai fazer com que nós tenhamos essa maior capacidade. Nós já somos hoje o maior produtor de alimentos do mundo. Na pandemia, o setor do agronegócio continuou produzindo, levando comida para todas as partes do Brasil e do mundo. Então é isso que a gente quer, aumentar essa capacidade de produção de alimentos. Deputado, para finalizar a nossa entrevista, que turbulências o senhor acredita que o Brasil ainda vai enfrentar até as eleições de 2022? Olha, a turbulência maior é aquelas que não aceitam o resultado das eleições. Tá certo? Infelizmente, nós começamos o ano de 2019 com muita gente gritando isso e aquilo outro contra o presidente eleito democraticamente por mais de 50% da população brasileira. Então, quem não aceita o resultado das urnas continua gritando aqui, e esses gritos, infelizmente, são pequenos e são poucos comparando com os gritos das ruas. As ruas demonstram que a popularidade do presidente Bolsonaro está cada vez maior, isso daí é nítido, cada movimento que acontece, e lamentamos muito. Por exemplo, a grande mídia, no dia 2 agora de agosto, segunda-feira passada, a grande mídia quase que não colocou nenhuma menção aos grandes movimentos que aconteceram no dia 1º de agosto. O Rio Grande do Norte foi assim, quase ninguém noticiou. E a quantidade de pessoas que foram às ruas naquele dia, naquele domingo, um domingo à tarde, foi muito grande. Talvez tenha sido uma das maiores manifestações já ocorridas em Natal. Fora outras cidades também. A manifestação de Brasília também foi maravilhosa e a grande mídia quase não noticiou. Então o que eles querem? Eles querem omitir a verdade. A gente precisa de liberdade de imprensa? Precisa, mas nós precisamos também de compromisso com a verdade. A imprensa, a grande mídia, está faltando com a sua responsabilidade em relação ao compromisso com a verdade. Cumprimento vocês, a TV Cidade Online, porque vocês sim estão sempre mostrando para a população que os assiste, sempre mostrando a verdade sobre os fatos. Isso é que é importante. Deputado, e vale ressaltar também manifestações pacíficas, sem queimar pneus, sem pessoas seminuas na rua. Nós vimos família. Sem queimar estátuas, sem quebrar patrimônio público ou privado, né? Porque aquelas manifestações que aconteceram lá em São Paulo quebraram também instalações de bancos públicos, bancos privados, e queimaram a estátua do Borba Gato, que é um símbolo do Brasil, da grande dimensão do nosso país hoje, porque foram exatamente os bandeirantes com as entradas e bandeiras, quem conhece história sabe disso, foram os bandeirantes que adentraram para o oeste do Brasil, procurando alargar as nossas fronteiras com os demais países aqui da América do Sul. Então, é lamentável, eu espero ainda notícias do governo de São Paulo, alô, governador Dória, eu espero ainda notícias do senhor de que aqueles vândalos, aqueles terroristas ali, foram presos, estão sendo responsabilizados em relação àqueles danos que eles cometeram ali. Muito obrigada, deputado, mais uma vez pela sua participação. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para a TV Jornal da Cidade.